Boa tarde, eu sou o João Pedro e estou com a minha colega Erika Aguiar. A gente desenvolveu o trabalho de metodologia básica de custos, onde na desenvolvimento foi criada uma empresa fictícia de produtos de limpeza limitada, onde a gente escolheu o ramo de produtos de limpeza, pois é um ramo bem ascendente, muito visto após o período da pandemia, e também é uma classe que consegue distribuir vários tipos de produtos dentro só de uma fábrica, e a gente consegue especificar melhor o ensinamento tendo dentro do semestre de metodologia básica de custos. Agora, vou passar para minha colega Érica falar um pouquinho sobre o relatório de gastos da empresa. Para o relatório de gastos da empresa, fizemos referente a um período de 2 meses, detalhando tanto os custos como as despesas. Os valores, tanto de variações quanto diferenças, estão ressaltados na tabela. A, a empresa possui, em média, 4 custos diretos e 6 custos indiretos. Em seus custos diretos, temos a espuma, álcool, algodão e sabão em pó. E custos indiretos, temos a manutenção de extintores, a reforma do maquinário, uniformes novos, propaganda, material de cozinha e manutenção da porta de incêndio. Totalizando um custo total de 101 mil para o primeiro mês e 112 mil para o segundo mês. Para as despesas, temos despesas fixas, como salários e aluguéis, e para despesas variáveis, temos uma manutenção, que para o primeiro mês ficou 2.500, já para o segundo mês ficou 3.000. Hum, para o custo total do material de produto, temos como exemplo o desinfetante, que precisa de espuma e de álcool, com a espuma sendo 50 mil e o álcool 10 mil, com seu valor total de 60 mil reais. Para os materiais, utilizamos espuma, álcool, algodão e sabão em pó. Para a espuma, sua unidade de medida é metros quadrados e utilizamos uma unidade para produzir nossos produtos. Para álcool, utilizamos litros e também utilizamos uma unidade. Para algodão, utilizamos uma unidade e sabão em pó, utilizamos 1 grama. A quantidade necessária para a produção para Para a produção de cada produto é de 100. Bom, agora aqui na ficha de controle de estoque é bem fundamental que possua dentro de uma fábrica uma ficha de controle de estoque para controlar as entradas e saídas. A gente consegue visualizar um pouco mais detalhadamente a ficha da espuma, separadas entre o primeiro mês e o segundo mês, onde a gente inicia o primeiro mês com 100 mil unidades, a custo de 50 centavos, totalizando 50 mil. Porém, tem algumas entradas e saídas com o passar do mês. Aí teve uma saída de 96 mil unidades, 50 centavos por unidade, ao valor de 48 mil, fechando o mês com saldo final de 2 mil positivo dentro dos materiais de produtos. Já no mês subsequente, pode ver que teve uma diferenciação de janeiro para fevereiro, que foi o aumento do custo unitário. Agora, para 100 mil unidades, estão custando 0,55 centavos e ficando com um custo total da mesma quantidade de 55 mil, tendo uma diferença de saldo final do mês de 1.106,02. Esses demais materiais também, como o algodão, o sabão, e o álcool, ãh, esse controle é muito importante e detalhado porque permite que a empresa mantenha um acompanhamento mais rigoroso dos custos dos materiais diretos para a produção e não permita faltar bens para a produção. Bom, o relatório geral de gastos da empresa é quando a gente fala da etapa da apropriação da folha de pagamento. O objetivo é apresentar os valores relacionados à mão de obra direta e indireta, separadas no mês de janeiro e fevereiro, e fundamentar os cálculos de produção para a empresa. Bom, quando a gente olha mão de obra direta, refere-se aos trabalhadores diretamente envolvidos no processo produtivo,
como operadores de máquina, técnicos e outros profissionais, que atuam diretamente na fabricação dos produtos ou prestação de serviços do ativo fim. A alocação dos custos de mão de obra direta é crucial, pois representa uma parte significativa dos custos totais da produção. No primeiro e no segundo mês, analisamos os custos foram calculados na base das horas dos trabalhos diários e também nos custos por hora de cada função, separado entre especialistas, operador e com salários distintos, quantidades distintas e carga horária, a gente utilizou as 8 horas. Tendo um custo total no primeiro mês de 26 mil e no segundo mês se espelhando, e um custo por hora de R$ 11 na média. Quando a gente vai olhar os custos de mão de obra indireta, o MOI, ele envolve os trabalhadores que, apesar de não atuarem diretamente no processo de produtivo, são essenciais para o funcionamento da empresa. Isso inclui funções como segurança, contabilidade e TI. A mão de obra indireta é frequentemente associada aos custos fixos da empresa, já que esses profissionais não estão ligados diretamente ao volume de produção nos meses avaliados. O custo de mão de obra indireta, quando a gente visualiza no trabalho fictício, foi de 9.680, com um custo por hora de 11,90, distribuído entre as funções de segurança, contabilidade e suporte de TI. A apropriação dos custos de mão de obra, tanto direta quanto indireta, é essencial para apreciação dos cálculos de custos da produção de formação de preço. E quando a gente consegue olhar também os custos da empresa, a gente consegue estar separado entre o custo de mão de obra direto e indireto no mês 1 e mês 2, totalizando a figura dos 2 meses e 71 mil. Os custos baseados em atividade foi o modelo que a gente utilizou no trabalho, relacionado ao custo ABC. O método de custo ABC é uma metodologia que atribui os custos indiretos e indiretos à produção de serviços com base nas atividades que consomem esses recursos, diferentemente do custeio tradicional, que geralmente distribui os custos indiretamente de forma proporcional. O ABC considera o real consumo de recursos a cada ativo. Aqui destrinchado entre manutenção de extintores, custos diretos, material de cozinha, custos indiretos, e no mês subsequente somente manutenção, por exemplo, com valores variados e destrinchados nas partes inferiores da tabela. Bom, os custos indiretos, em resumo, apresentam os custos que a gente consegue ter um acompanhamento mais próximo, facilitando. Proporciona uma visão mais detalhada, um custo de cada ativo, que permite uma gestão mais eficaz dos recursos e uma precificação mais precisa nos produtos. Então, eu trago o produto, um material do custo direto e o custo indireto separado pelo mês 1 e 2, e daí nós temos, no fim, o custo total da produção. Bom, quando a gente olha na parte mais técnica, análise de custos por volume, essa etapa foi realizada pela fabricações da empresa. A gente separou cada ativo, desinfetante, limpa-vidros, pano de prato e lenço umedecido. É uma ferramenta essencial, pois através dessa análise foram determinadas a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio financeiro e econômico e os preços de venda sugeridas de cada ativo também, separado abaixo. Quando a gente fala da margem de contribuição, o MC é a diferença entre o preço da venda e o custo variável unitário. Ela indica a quantidade unitária vendida contribuída para os custos fixos gerarem lucros. Já o ponto de equilíbrio são as quantidades mínimas que devem ser vendidas para cobrir os custos fixos e variáveis. Foram calculados os pontos de equilíbrio financeiro e econômicos de cada produto. Quando a gente vê a segunda linha, são os custos fixos de depreciação e lucro. Na análise customo, vemos que o CVL, os custos fixos de 90 mil, a depreciação de 500 e também o lucro desejado de 20. Bom, foram considerados e determinados os pontos de equilíbrio de forma que os preços de venda dos produtos. Os custos incluem despesas que não variam os volumes de produção, enquanto a depreciação reflete a perda do valor dos ativos ao longo do tempo. O que a gente achou bem interessante dentro da Constituição do Trabalho também foi que ao longo os elementos geram o preço de cada venda, né? Então, a gente conseguiu aprender bastante no trabalho. O que a gente tinha para apresentar em resumo seria isso. A gente agradece o tempo e qualquer ponto, estamos à disposição. Obrigado.